A derrota do Flamengo para o Fluminense foi o que movimentou o futebol carioca nesse final de semana, jogo disputado em São Paulo, no estádio do Corinthians. Vamos falar sobre essa partida, mas antes eu quero dizer para você que esse vídeo tem o apoio e o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você acompanha notícias, vídeos, entrevistas e tempo real, estatísticas dos campeonatos, inclusive em tempo real, do Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, da Copa América, da Eurocopa e de todas as competições, como o Campeonato Alemão, por exemplo, quando começar o da temporada 2021-2022, esse com imagens, transmissões em vídeo, ao vivo, narradas em português. Então você faz o download do OneFootball, consome todo esse conteúdo e o detalhe, não paga nada, é de graça, inclusive para ver com vídeo jogos ao vivo da Bundesliga, o Campeonato Alemão, que vai voltar no mês de agosto. Ok? Muito bem. O jogo foi em São Paulo, né? O Maracanã cedido para a final da Copa América, que acontecerá no próximo sábado. Fluminense e Flamengo, que jogam normalmente naquele estádio, acabaram indo para o estádio do Corinthians, mando do Flamengo. O Flamengo escolheu por conta da qualidade do gramado, né? E mesmo jogando num gramado que lhe favorece, né? O Flamengo, que tem aquele estilo de jogo de imposição, de ter a bola, conseguiu novamente ter o controle do jogo no primeiro tempo, mas acabou não traduzindo mais uma vez esse domínio em gols. Consequentemente, o jogo foi se arrastando no 0 a 0, era a estratégia do Fluminense. E o Fluminense conseguiu, no segundo tempo, a partir da segunda metade da etapa final, aumentar o seu domínio. O Roger Machado mexeu bem na equipe. O Rogério Ceni não mexeu bem, pelo contrário, mexeu muito mal, deixou o time num 4-2-4 em dado momento, com o Michael, Bruno Henrique, os dois centroavantes, Muniz e o Pedro. No meio campo, só o Thiago Maia com o William Arão e a linha de 4 defensores, né? E aí o Fluminense ali dominou o jogo, depois ele pôs o Max e tal, mas o Flamengo se perdeu, não criou mais nada. O Fluminense começou a criar situações e aproveitou uma dessas chances criadas para vencer. O Flamengo se propõe a dominar o jogo, a ter a bola, criar situações, mas não consegue transformar essas situações em gol. Esse é o problema do técnico e também muito dos jogadores. Isso tem que ser dividido entre eles. É evidente que o Rogério Ceni tem a sua responsabilidade e nesse jogo ele foi muito mal nas mexidas no segundo tempo. Mas a derrota do Flamengo não se explica só por aí. O Fluminense correu um grande risco, se expôs demais, porque tentou jogar de uma maneira em que ele tem o adversário o tempo todo dentro do seu campo e não ameaçava, não tinha um contra-ataque, não tinha nada. Mas funcionou a estratégia, suportar a pressão e entender que o Flamengo é um time que produz muitas situações de gol, mas as desperdiça, acreditando que isso voltasse a acontecer, para dar uma estocada na segunda metade do segundo tempo. Funcionou muito bem, o Roger mexeu muito bem na equipe, usou muito bem os jogadores que saíram do banco. Aliás, o Fluminense, dentro da sua realidade como time, com um banco mais farto do que o Flamengo. O Flamengo não tem opção nenhuma, hoje com os desfalques que tem, e o meio-campo do Flamengo hoje completamente desfigurado. Há pouco tempo era Gerson, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Um está na seleção brasileira, o outro está saindo agora da seleção uruguaia, então não podem jogar. O outro se machucou, que é o Diego, e o outro foi vendido. Então mudou completamente. O meio de campo do Flamengo hoje foi o Arão voltando à função, né? O Vitinho, o Michael e o João Gomes. Então, muito diferente, é uma diferença muito grande. Não é uma equipe tão qualificada, evidentemente, como aquela que a torcida se acostumou a ver. Mesmo assim, o time conseguiu se impor. Mas não adianta ter imposição, não transformar em gols. E o Rogério mexeu muito mal no segundo tempo. Muito mal mesmo. Tem que entender o que está acontecendo com esse time do Flamengo, né? A displicência do Pedro, os erros do Bruno Henrique, uma atuação muito ruim desses dois, e o Michael, tão criticado, foi, para mim, o melhor jogador do Flamengo na partida. O Fluminense se recupera depois de tomar um 4-1 do Atlético Paranaense, em Volta Redonda, jogando em casa, resultado extremamente importante. Vejamos como vai se comportar o Flamengo daqui para frente, especialmente quinta-feira, quando vai visitar o Atlético em Belo Horizonte. Jogo difícil, a Arrascaeta deve voltar, o Isla deve voltar, o Pires da Mota pode também ser reintegrado ao elenco e ficar à disposição do treinador. Mas o Flamengo vai muito pressionado para esse jogo, porque sofreu 3 derrotas já no Campeonato Brasileiro, em 7 jogos, é muita coisa, né? São 3 derrotas, e essa derrota novamente com a marca de um time que produz situações de gol e não consegue traduzi-las colocando dentro da rede adversária. Muito delicada a situação, isso vai realmente pesar bastante. O Fluminense jogou uma cartada pesada, se arriscou, se expôs, mas deu certo. Poderia ter sido um pouquinho mais agressivo no primeiro tempo, né? O time tem que ter uma saída para o ataque. Como tudo deu certo, no final, o resultado parece que foi perfeito, mas não foi. Primeiro tempo do Fluminense, atuar esperando o Flamengo até é compreensível, claro, é uma estratégia, mas tem que ter pelo menos uma fuga para o ataque, uma jogada de contra-ataque, uma bola parada.
de vez em quando ir lá na frente. O Fluminense praticamente não atacou no primeiro tempo, mas suportou o 0-0 e na segunda etapa, mais na segunda metade, soube muito bem tirar proveito da situação para conseguir mais uma vitória, como tinha vencido o Flamengo também no Brasileiro no segundo turno, né? É a segunda vitória seguida do Fluminense sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Venceu por 2-1 em janeiro, primeiro jogo desse ano, mas pela temporada passada, no erro do Felipe Luiz no último lance do jogo, praticamente, entregou a bola nos pés do Iago Felipe, que fez o gol, e hoje, uma falha ali, a meu ver, do Gustavo Henrique na marcação, permitiu que o Luiz Henrique fizesse uma boa jogada e chegou ali o André, que veio do banco. Na primeira participação dele, o volante, dentro da área adversária, fez o gol único do jogo. Flamengo, no momento, não diria de crise, mas delicado, porque a cobrança de parte da torcida ela é desproporcional. É como se os desfalques não acontecessem, o time fosse o time de 2019. Com esse time de hoje, nem Jesus faria algo sensacional, maravilhoso. Jesus que eu falo, claro, é o Jorge Jesus. E o Roger Machado foi muito feliz no segundo tempo, jogou uma cartada pesada e acabou ganhando um pouco de paz numa semana para ele também muito difícil depois dessa derrota sofrida pelo Fluminense para o Atlético Paranaense no meio de semana no Rio de Janeiro. É isso. Valeu e saudações.